Pessoal, é o seguinte, eu venho recebendo diversas perguntas no site, no blog, encontro pessoas na rua, fora do consultório, enfim, me perguntando a respeito do quê? Estou procurando um psicólogo. O que devo considerar para fazer uma boa escolha? As pessoas, elas querem acertar na escolha, até porque isso vai refletir na qualidade, nos resultados do tratamento do paciente. Eu entendo o seguinte, se a pessoa está pensando o que considerar para fazer uma boa escolha, o primeiro passo já foi dado. Essa decisão já foi tomada. Caso contrário, a pergunta seria um pouquinho diferente. Estou em dúvida se devo ou não devo procurar por um psicólogo. E isso a gente pode deixar em stand-by e eu posso fazer um outro vídeo com uma outra pauta para esclarecer também essa dúvida que acredito que deve surgir com bastante frequência. Então, vamos lá. O que devo considerar na minha escolha, antes de escolher um psicólogo? Pessoal, eu prefiro separar essa pergunta em dois tópicos, tá? O primeiro seria, antes de ser atendido pelo psicólogo, o que devo considerar antes de ser atendido, antes de conhecê-lo pessoalmente. E o segundo, durante os primeiros atendimentos, o que devo levar em consideração? Então, o primeiro tópico seria, antes de conhecer o psicólogo e marcar a primeira consulta. Vamos lá, pessoal. O que eu consideraria nesse momento? Logística, eu acho isso bem importante, uma vez que a gente reside aí em grandes centros, na capital, então isso é algo a ser considerado. Valor que posso investir no meu tratamento, esse é outro ponto bem importante. O terceiro tópico seria capacidade e experiência do psicólogo, também bem relevante na hora de fazer uma escolha. E o quarto e último, abordagem e linha terapêutica do terapeuta. Vamos abordar agora com mais profundidade a questão das variáveis antes de escolher e marcar a primeira consulta com o psicólogo. Número 1, logística. Por que é importante considerar essa variável? Alguns podem pensar, se o psicólogo realmente for bom, eu vou onde quer que seja o consultório dele. Acontece, pessoal, que para a grande maioria, e eu percebo na minha prática clínica, não é tão simples assim. Por exemplo, São Paulo, grandes centros, é importante que você avalie a distância entre a sua casa ou entre o seu local de trabalho até o consultório. A grande questão, pessoal, é que a gente quer que você tenha um resultado satisfatório no seu tratamento, no seu processo terapêutico. Então, vamos procurar tomar cuidado com essa variável, que quando a gente está muitas vezes empolgado, a gente está precisando muito, a gente está muito abalado emocionalmente, muito angustiado ou muito frustrado com alguma coisa que aconteceu, a gente não dá tanta importância. E aí a gente vai seguindo com o tratamento, seguindo, e quando a gente se dá conta, ficou aversivo. A ideia é que não seja aversivo e que você possa seguir o tratamento até o final. A segunda variável é o valor que posso e que estou disposto a investir nesse tratamento. É claro, pessoal, que saúde e bem-estar não deveriam ter preço. Mas a gente sabe que para a grande maioria das pessoas, o valor é sim um fator limitador. Por que é um fator limitador? Porque, na verdade, pessoal, o tratamento, o processo terapêutico em si, costuma ser um processo semanal. Por conta disso, o tratamento acaba sendo um pouco mais caro. Então, não adianta nada você falar assim, bom, esse mês
eu tenho essa disponibilidade, eu tenho esse recurso, sobrou um pouco a mais no meu orçamento, eu vou poder cuidar de mim. É aí que muitos se enganam e muitos também se dão mal. Por quê? Porque o processo terapêutico, ele não tem um prazo, né, de validade. Ele não tem aí um período em que o terapeuta diz, olha, não costuma ter, na verdade. Então, pessoal, para que vocês possam se organizar, né, na questão financeira de vocês, com os custos de vocês, considerem essa variável como algo importante, para ver se vocês vão conseguir levar o tratamento até o fim. A terceira variável, pessoal, que eu considero bem relevante, é a capacidade e a experiência, a capacidade técnica e a experiência do psicólogo. Isso é difícil, né? É difícil mensurar. Mas vocês podem mais ou menos ter uma ideia, aí algumas dicas que eu vou dar para vocês, pelo perfil do psicólogo, né? Tanto no site, quanto no blog que ele escreve, leiam a respeito do perfil dele. O que seria o perfil do psicólogo? As especializações, os cursos que ele fez, a trajetória profissional do psicólogo, né? Outra coisa bem importante nesse item são os textos que ele escreve, os artigos que ele já publicou. Isso é algo bem importante porque vocês vão mais ou menos entender qual é a linha, qual é o raciocínio. Será que esse psicólogo, o que ele está escrevendo, mais ou menos atende à minha expectativa? Segue aquilo que eu procuro, que eu estou procurando nesse momento? Então, pessoal, é bem importante vocês fazerem essa pesquisa inicial, lerem um pouquinho mais a respeito desse profissional, né? Então, considerem isso e identifiquem se é possível, né, vocês seguirem aí com o tratamento com esse profissional, que afinal vocês vão ser quase que parceiros, né, nesse trabalho que vão desenvolver juntos. Então, esse quarto e último item é a abordagem e a linha terapêutica que o profissional segue, tá? Para algumas pessoas, isso não é muito relevante. Dependendo da sua queixa, da sua demanda, a linha que o psicólogo segue vai ser algo importante. Por quê? Porque existem linhas teóricas mais clássicas e existem linhas teóricas mais atuais. Eu vou dar alguns exemplos aí que vocês podem ouvir falar, ler a respeito, né? Seriam a abordagem psicanalítica, a abordagem junguiana, a abordagem cognitivo-comportamental, a abordagem comportamental, a abordagem gestáltica. Como fazer então? Na dúvida, pessoal, conversem com o psicólogo. Muitos se disponibilizam até mesmo a conversar por telefone nesse primeiro encontro, nessa primeira sessão. Lembrando que o processo terapêutico dura alguns meses, né? Para alguns casos até alguns anos. Então é importante que você esclareça bem as suas dúvidas, né? E isso vai fazer toda a diferença na hora de você escolher o profissional que vai ficar com você ao longo desse tratamento, né? Entenda se a abordagem dele faz sentido para sua queixa, para sua demanda, para sua necessidade. Vamos lá, pessoal. Vamos ao segundo tópico. Lembrando o seguinte, a pergunta era: estou procurando um psicólogo. O que devo considerar para fazer uma boa escolha? Então, eu dividi em dois tópicos. Antes de agendar a primeira consulta, ou seja, você não conheceu o psicólogo ainda, e durante as primeiras sessões, quando você já agendou a primeira consulta e, teoricamente, você já está em tratamento. Eu diria entre a terceira e a quarta. Então, o que eu devo considerar e perceber nessas primeiras consultas? Eu diria basicamente duas coisas: empatia e reconhecimento técnico. Vamos falar um pouco sobre a empatia. Na verdade, pessoal, vocês vão ouvir muito, vão ler muito a respeito desse conceito empatia.
Na verdade, o que é empatia? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Então vocês precisam avaliar se o terapeuta tem isso na prática clínica dele. E como é que vocês vão perceber isso? Se ele ouve atentamente, se ele é afetuoso, se ele faz questionamentos, se ele se interessa e tem disponibilidade pela queixa e pela vida de vocês, né? O comportamento, a expressão facial deles, isso é algo bem importante. E realmente, pessoal, as pesquisas, a literatura fala que esse item é extremamente importante nessa aliança terapêutica. E por que vocês também precisam ter empatia pelo psicólogo? Porque, na verdade, vocês vão estar falando da vida de vocês, de assuntos que são pessoais, sigilosos e que, na grande maioria, vocês não compartilham com ninguém, nem com amigos, nem com a família. E, justamente, vocês procuraram esse profissional para se sentirem confortáveis e à vontade para poder falarem dessas questões, dessas angústias, dessas frustrações, dos seus medos, segredos, dúvidas, enfim. Empatia realmente move todo o cenário terapêutico. Então é importante que vocês fiquem atentos a isso. Vamos lá, pessoal. A segunda variável que vocês devem considerar nesse momento é reconhecimento técnico. Mas o que seria, né, reconhecimento técnico? Na verdade, é quando vocês percebem que aquele profissional, que aquele psicólogo pode ajudá-lo no momento difícil que vocês estão passando, no momento crítico, importante da vida de vocês. Isso vai ser mensurado como? Pela experiência do profissional, não necessariamente ele precisa ter PhD, doutorado ou mestrado, né? Mas vocês têm que entender se ele já ajudou outras pessoas com essas queixas, com essas demandas, e se realmente isso aconteceu, ele vai fazer com que vocês percebam isso, né? Ele tem que ter também muito interesse, estudo, dedicação naquilo que ele faz. E vocês vão perceber isso como? Não apenas pelas palavras, pelo discurso desse profissional, mas acima de tudo pelo comportamento dele, pela segurança que ele vai expressar nesse momento, né? Pela atitude que ele tem na sessão terapêutica. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero ter respondido a pergunta de vocês. O que considerar para escolher um bom psicólogo? Aqueles que tiverem dúvidas, comentários ou até mesmo sugestões, entrem no nosso site que está aí no vídeo, entrem no blog, façam a pergunta de vocês, não deixem de questionar, porque é bem importante.